Final de ano chegando e é sempre importante a gente fazer uma avaliação sobre o ano que passou. Talvez você tenha ficado com aquela sensação de que você não avançou tanto que você gostaria. E o vídeo de hoje é justamente para a gente falar sobre o que te impediu de avançar no ano passado, para você saber o que você não deve repetir em 2026 para alcançar os resultados que você quer. Fica comigo! Olá meus jovens, meu nome é Henrique Molina, você está no canal Soft Skill na Prática e por aqui eu te ensino habilidades comportamentais, as famosas Soft Skills na prática e sem enrolação. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, final de ano é sempre aquele momento onde a gente passa a refletir sobre o que aconteceu no nosso ano e o que a gente espera para o ano que está chegando. E nessas reflexões é importante a gente entender o que a gente fez que não foi legal, aonde a gente deixou de agir da maneira correta para que a gente não repita isso no próximo ano que está entrando. E hoje eu trouxe aqui alguns motivos que podem ter te feito não avançar da maneira que você gostaria, ou se você acha que você avançou bem, talvez seguindo essas dicas que eu vou te passar hoje você pudesse ter avançado ainda mais. Então a ideia aqui é a gente fazer uma avaliação sobre quais podem ser os problemas que você enfrenta aí ao longo do ano em relação à execução para alcançar os seus resultados, e também entender o que fazer então corretamente, visto que esses são os problemas. Eu espero que você não caia em nenhuma dessas armadilhas para 2026. Vamos falar então sobre o primeiro ponto que pode ter te atrapalhado no ano que passou, que é a falta de clareza. E como que você pode escapar dessa armadilha da falta de clareza? Simples. Defina poucas metas, aquelas que são extremamente importantes para você chegar onde você quer. Se você tiver 20 metas começando o seu ano, provavelmente você não vai acabar realizando nenhuma. Você vai deixando de lado uma, outra, e quando você vê, você acabou indo para nenhuma direção. Então é importante que você defina poucas e boas metas. Esse é o primeiro ponto para tirar sua falta de clareza. Reflita, para esse ano, você quer chegar no final do ano tendo conquistado quais resultados? Até 3. Mais do que isso, vai tirar o seu foco e você vai acabar perdendo aí a direção do que fazer. Então vai lá, define quais são 3 objetivos que você quer para esse ano que está iniciando agora. O segundo ponto, que é complementar ao ponto que a gente falou anteriormente, é não ter metas claras. Então, primeiro ponto era você não ter clareza, né? Não sabe nem para qual direção você quer ir. E esse segundo ponto é você não ter uma meta muito bem estabelecida. Já falei para vocês aqui sobre a meta SMART, que ela tem que ser específica, tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, tem que ter relevância para você e tem que ter um tempo para acontecer. Então, quando você define a meta dessa forma, você garante que não fica uma coisa jogada, uma coisa ali que, parece que você simplesmente só pensou, não elaborou um plano para alcançá-lo. Então, o segundo ponto é não ter metas claras. E o que você pode fazer, então, para não cair nessa armadilha? Primeiro, é não ter metas grandes demais. Aquela meta que é extremamente difícil, sabe? Fora da realidade. Isso vai te atrapalhar. Outra coisa é ela ser muito vaga, ou então ela ser longa demais. Quando isso acontece, você não tem ali um horizonte de tempo para as coisas acontecerem, vai fazer com que você fique postergando cada vez mais. Também já falei sobre esse problema aqui num vídeo, sobre como você pode turbinar os seus resultados. Vou deixar aqui no card, você pode dar uma olhadinha lá. É importante que você quebre essa meta que você tem para o ano, como eu falei anteriormente, em metas trimestrais. Estou trazendo um exemplo aqui. Imagina que você colocou como meta ser promovido no final do ano. Então, para o primeiro trimestre, o que você pode fazer agora que vai te aproximar dessa promoção? Será que você sabe o que é esperado do próximo cargo, aquele que você quer ocupar no futuro? Então, já pode começar aí com uma boa conversa, com o seu superior, com a sua superiora e entender qual que é o caminho, o que você precisa desenvolver, onde estão os gaps, que habilidades você precisa, que projetos talvez você precise entregar. E a partir disso, você pensa, tá, nesse trimestre, talvez seja bastante coisa, nesse trimestre, o que eu posso fazer? Um passo de cada vez. Então, nesse momento, você se foca no primeiro trimestre, depois no segundo, terceiro, quarto. Assim garante que não esteja muito longe e que você esteja diariamente fazendo alguma coisa que vai te aproximar do que você quer. O terceiro ponto, que é pouco falado e pouco observado, é a falta de um sistema de execução. Você segue uma metodologia para não perder prazo, para mapear suas entregas, mapear como estão suas atividades. Se você não tem, talvez esteja aí um grande problema. E o que é um sistema de execução?
É um método que você pode criar você mesmo, você pode seguir, existem métodos famosos. Vou trazer aqui para o canal no futuro. Então fica a dica, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada do que está por vir por aí no futuro. Tendo esse método, ajuda você a turbinar a sua produtividade. Um método que eu gosto muito, pretendo trazer aqui no canal, é o método GTD, que é o Getting Things Done. É, para mim, o melhor método que mais, pelo menos, funcionou para mim e que eu vejo funcionando para as outras pessoas. Quem utiliza esse método dificilmente acaba não trazendo resultados. A maioria das pessoas consegue sim alcançar os seus objetivos utilizando essa metodologia. Comenta aqui embaixo se você quer que eu traga no futuro em algum dos vídeos, beleza? É muito comum as pessoas acabarem deixando a produtividade delas na mão da motivação. E qual que é o problema disso? Você é motivado todos os dias? Muito difícil que isso aconteça. A maioria das pessoas é uma montanha-russa. Estão em momentos motivados, depois perdem a motivação, depois voltam a se motivar, e essa oscilação atrapalha demais a sua execução, atrapalha a sua disciplina. Então, tendo uma boa metodologia, garante que você minimize esses altos e baixos de motivação e tenha um resultado um pouco mais previsível, vamos colocar dessa forma, onde você não precisa pensar muito, depender muito da sua motivação. O próprio hábito de aplicar esse método de execução vai garantir que você chegue no final com um bom resultado. A quarta armadilha que pode estar te atrapalhando é a autossabotagem. O que isso significa? Você pode até saber o que fazer, como fazer, mas tem aquele pensamento que fica martelando na sua cabeça de eu não sou capaz, ou agora não é o momento, não vai dar certo. E esses pensamentos, na maior parte das vezes, vem de um medo de colocar a sua capacidade à prova. Você pode ter talvez uma autoimagem relacionada, aí às suas capacidades, e enfrentar esse desafio pode pôr em xeque a imagem que você tem de você mesmo. Seja ela uma imagem positiva ou negativa. E esse é um grande problema. Isso é o que a gente chama de mentalidade fixa. É quando você pensa que ou você não é capaz e nunca vai ser, ou que você é super capaz e não precisa provar para si mesmo que você é capaz. E aí, qual que é o que essas duas coisas têm em comum? A falta de ação, a paralisação. Muitas pessoas que se acham boas o suficiente para fazer alguma coisa nem começam, e aqueles que acham que não são bons o suficiente também nem começam. E aí que é a grande armadilha, você se paralisar por uma crença, seja ela muito positiva ou muito negativa em relação a alguma coisa. E aqui vai a dica para vocês. Ao invés de você pensar, se questionar, será que eu consigo? Esse será que eu consigo, você já está se projetando lá no final da meta, pensando conseguir ou não conseguir realizar esse grande projeto. Substitui esse será que eu consigo por como eu consigo começar pequeno? Qual é o primeiro passo que eu posso dar em direção a essa meta? Isso vai garantir que você pare com esse horizonte e pare de ver esse desafio como um grande monstro e passe a encarar medos menores, porções menores de desafio, e vencendo cada um deles você vai começar a perceber o progresso, e esse progresso vai fazer você se motivar a seguir adiante. O quinto ponto, que também é bastante comum e as pessoas não percebem porque está inserido na rotina delas, é ambientes que puxam elas para baixo. Será que hoje, no seu trabalho, seus amigos, às vezes até membros da sua família, estão te puxando para baixo porque talvez eles não tenham coragem para enfrentar desafios na vida, ou então a mesma ambição que você tem de crescer, de ser uma pessoa de sucesso? Quando você está inserido num ambiente onde a maior parte das pessoas, o senso comum daquele ambiente é ficar onde está, você está sendo extremamente influenciado a também se manter onde você está, mesmo que você não esteja percebendo. Isso é algo que a gente nota muito nas empresas. É muito comum, às vezes, até uma pessoa que se sobressai ficar isolada das outras por emoções humanas, Ciúmes, inveja. Tem diversos pontos aqui, vocês já devem ter lidado com isso bastante aí na carreira de vocês, só que talvez nunca tenham percebido tanto que isso influencia. E qual que é a solução para esse ponto? É você buscar mudar o ambiente. Então, poxa, se você tá com um grupo de pessoas que não tem muita ambição, que você sente que sempre estão ali reclamando da vida, se vitimizando, se você ficar nesse ambiente, você vai ser prejudicado, vai contaminar você. Talvez esse seja aqui um dos pontos que mais vai gerar dificuldade para você mudar, porque talvez você goste dessas pessoas,
Talvez você também seja uma pessoa que tem o hábito de ficar se vitimizando, de não assumir a autorresponsabilidade, e isso vai exigir uma mudança grande em você. Mas eu garanto que se você não mudar isso, você vai dar poucos passos para frente na sua carreira. Então é extremamente necessário cuidar, ser sincero com você mesmo aqui nesse momento e entender qual ambiente está me prejudicando, para que você consiga mudar. Aquilo que a gente não conhece, a gente não muda, a gente só precisa entender exatamente qual que é a nossa realidade para começar a mudar esse cenário. Qual grupo de pessoas talvez não esteja contribuindo com o seu crescimento e quais grupos de pessoas podem te ajudar? Mira naquela pessoa que já está onde você quer estar. Se aproxima dela. Pessoas que te puxam para cima. Sabe aquela história de que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Ela tem um grande fundo de verdade nisso. Então, se você vê que nas 5 pessoas que você mais convive, a maioria não é uma pessoa de progresso, passe a mudar, mude esses 5 que você mais convive para pessoas que tenham um pouco mais daquilo que você quer ter. E dessa forma você vai absorver coisas muito mais positivas e que vão te aproximar do seu objetivo aí para o seu ano. O 6º ponto está muito relacionado com o anterior também, mas agora, em vez de falar do ambiente das outras pessoas, é você com você mesmo, que é a falta de autorresponsabilidade. Você vive culpando sempre terceiros sobre aquilo que acontece na sua vida? Você nunca tem responsabilidade de nada? Talvez você nem perceba. Presta atenção, quando algo dá errado, quando você sente medo de alguma coisa, qual é a sua postura mental? Como que você pensa? Você está sempre olhando para o lado, apontando defeito nos outros. Ah, se ele tivesse feito isso, eu não teria passado por esse problema. Ah, eu só não consegui também porque a pessoa aqui do meu lado não me ajuda. Fulano de tal do outro departamento não me manda informação que eu preciso, nunca. Como é que é? Você está sempre olhando para fora e culpando os outros por aquilo que você não conseguiu? Vou deixar aqui 2 perguntas que você pode se fazer para começar a assumir mais autorresponsabilidade. A primeira é: o que eu posso fazer hoje que depende só de mim? Fazendo essa pergunta, você já direciona a sua ação para aquilo que você tem controle, assumindo a responsabilidade pela execução daquilo. Segunda pergunta: qual é a minha responsabilidade daquilo que acontece comigo? Quando qualquer coisa acontecer com você, seja positiva ou negativa, reflita: qual foi a sua responsabilidade naquilo que aconteceu? Com essa pergunta, o seu cérebro começa a mudar a chavinha de olhar sempre para fora para olhar para dentro. E quando você olha para a sua responsabilidade, você assume o comando, o controle sobre a sua vida e seus resultados. Você vai ter muito mais chance de alcançar os seus sonhos, os seus planos, tendo uma mentalidade dessa forma. E o 7º e último ponto que pode estar travando você é buscar a perfeição ao invés do progresso. Se essa frase te pegou, provavelmente você é daquele tipo de pessoa que está sempre pensando: será que é o momento perfeito para fazer tal coisa? Será que esse relatório já está bom o suficiente para mandar? Será que esse material ainda não pode ficar melhor? E essa busca por perfeição te trava e faz com que você demore muito. E às vezes esse tempo extra que você dedica para aquilo que já estava bom, para ficar perfeito na sua cabeça, não justifique. Talvez a diferença de qualidade nem seja tão grande assim, só que o tempo que você perdeu vai ter um impacto muito maior do que entregar um trabalho que esteja muito bom, mas não perfeito. Uma coisa que eu aprendi nesses anos, treinando profissionais de sucesso, lendo biografias de pessoas bem-sucedidas, é que as pessoas de sucesso não estão preocupadas em fazer tudo perfeito. Elas estão preocupadas em fazer, entregar, progredir. Esse é o foco delas. E é óbvio que elas também têm uma vontade de fazer cada vez melhor, mas não fazer perfeito da primeira vez, ou então entregar qualquer coisa que seja na perfeição. Isso só vai te travar e a perfeição não existe. Até porque aquilo que está perfeito para você, talvez para a pessoa que você entregou não esteja. Talvez o seu serviço, o seu atendimento seja perfeito se você fizer algumas coisas, mas na visão do cliente não é aquilo que vai contar para ele, considerar como sendo perfeito ou não o seu atendimento. Então cuidado com a perfeição que está na sua cabeça, porque ela pode não estar na cabeça dos outros, e ficar sempre pensando em entregar tudo perfeito apenas te trava e trava o seu progresso. Por isso a dica é: faça bem feito, claro, dê o seu melhor, mas chegou no ponto que você notou que você já está começando a rodar em círculo, que não tá demorando muito para melhorar aquilo, talvez seja a hora de você entregar e passar para frente
e seguir ali, depois de receber algum feedback e tudo mais, aperfeiçoar. Mas talvez você tenha chegado na sua limitação, não gaste mais tempo tentando tornar aquilo ainda mais perfeito. Beleza? Meus queridos, falamos aqui sobre as 7 armadilhas que podem ter te travado ano passado e que a gente espera que não se repita nesse ano que tá chegando. Se alguma delas fez sentido para você, ajudou aí a abrir seus olhos, destravar alguma coisa dentro de você, por favor, comenta aqui qual foi a dica e o que esse vídeo trouxe de relevante para você. Assim a gente troca uma ideia, eu posso contribuir ainda mais com o seu crescimento. Também peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, isso ajuda demais para o YouTube recomendar o canal para mais pessoas, fazendo com que a gente alcance uma audiência ainda maior. E é claro, já te pedi ao longo do vídeo, mas peço novamente, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, não custa nada e você vai ter acesso aqui a conteúdos que não tem como não te ajudarem a ser uma pessoa ainda mais bem-sucedida. A gente se vê agora, semana que vem, com mais um vídeo. Um abraço!